Hallo zusammen, tudo bem com vocês? Hoje, a pedidos, eu vou continuar a falar em relação à diferença da cultura suíça e alemã, yeah? O que eu mais recebo de mensagens, e eu acho um pouco injusto receber essas mensagens às vezes, para você é fácil, né? Você é alemã, então, né, se adequar aí à cultura suíça né, sem problemas, não tem problema nenhum. Não é bem assim, tá? Então, nós alemães, na verdade, justamente temos aí, né, ok, a cultura, né, é semelhante, digamos assim, mas não é igual, tá? É como eu sempre faço aí a comparação do Brasil e o Portugal, né? Então, assim, o idioma é um pouco diferente e a cultura também, obviamente, tá? Então, a gente sempre tem que olhar cada país de um ponto de vista diferente. Já que a gente está falando de idioma, né, na Alemanha se fala o Hochdeutsch, ja? Tudo bem que nós temos aí os diferentes dialetos, ja? Mas no geral se fala aí o Hochdeutsch nesse sentido. Aqui na Suíça, o Hochdeutsch, ele é aprendido daí na escola, pelos alunos, ja? E porque aqui se fala daí o suíço-alemão, que é daí, né, praticamente, né, uma mistura aí de inglês, francês, né, é praticamente um outro idioma e nós daí, obviamente, que moramos aqui, temos que aprender também. Onde eu moro, tem muitos alemães, inclusive eu, e aqui, né, eu sinto a liberdade de falar em alemão, né, auf Hochdeutsch, e ninguém, na verdade, uma pessoa apenas até agora, né, nesses todos os anos que eu moro aqui já, falou, você pode, por favor, falar em suíço-alemão? Deu, ok. Mas foi uma única pessoa num determinado supermercado aí que falou isso pra mim. E ainda falando do idioma, os suíços, na verdade, são muito cordiais. Então, se eles reparam que a pessoa não sabe falar o Schweizerdeutsch, que é o suíço-alemão, eles imediatamente trocam para o alemão, Hochdeutsch, ja? Então, eles daí se esforçam nesse sentido para falar o Hochdeutsch. Eu tô falando no geral, tá? Então, nesse sentido, eles, né, trocam, né, nesse sentido, a questão do idioma. A outra questão né, isso eu também tô falando no modo geral, tá? E dos suíços raiz, tá? Então, é a questão do respeito e da gentileza. Eu não tô falando que os alemães não são respeitosos e gentis. Não tô falando isso. Mas os suíços são mais, tá? Então, a cultura aqui, nesse sentido, é muito mais. Você vê isso aqui muito mais forte, tá? Eu não tô falando que os alemães não são. Mas os suíços são muito mais. E aqui, de novo, eu tô falando do modo geral, tá? Então, lógico que eu já encontrei suíço que não foi respeitoso ou gentil, né? Claro que sempre tem um e outro, óbvio, né? Mas tô falando do modo geral, que eles são bem mais, né, que os alemães. E por que eu tô falando isso? Porque os suíços, eles não gostam de um confronto direto, tá? Eles preferem zelar pela harmonia, tá? A gente vê isso já muito, isso é realmente característica maior dos suíços, porque a gente percebe isso pelas guerras, tá? A Suíça aqui foi o único país na Europa que não participou de uma guerra, né? Eles têm aí a questão de ser neutro, tá? E, honestamente, quando eu tô aí entre os nossos amigos suíços, isso também, por um lado, às vezes um pouco me irrita também, porque eles realmente daí não dizem a opinião deles praticamente sobre nada, porque eles não querem, né, por temas, eles gostam muito de falar de política, ou, né, de outras questões, mas, assim, de dar a opinião pessoal e ter aí, quando eles percebem que a outra pessoa não está tendo a mesma opinião, aí eles vêm com aquelas frases clichês deles. Ja, spannend. Ou ja, speziell. Que quer dizer, né, praticamente nada. Não é especial ou interessante. Eles, na verdade, estão usando essas palavras para falar alguma coisa, né? Para não confrontar, sabe? E isso daí me irrita daí às vezes, porque a pessoa daí não expõe a opinião dela, né? Então isso, assim, em conversas pessoais, eu acho isso daí um pouco irritante como alemã, ja? Porque isso daí, né, tem alguns pontos que quando a gente tá com amigos ou conhecidos, que eu daí já gostaria de saber a opinião de uma pessoa sobre algum determinado tema, né? E a pessoa daí, né, usa essas palavras de clichê
E isso daí me irrita um pouco, né? Eu gostaria daí realmente de saber o que que a pessoa tá pensando sobre esse tema, mas não, a pessoa não quer confronto. E aqui eu quis, hoje nesse vídeo, falar desses 3 pontos, para o vídeo também não ficar tão extenso, né? E deixa abaixo nos comentários quais que já foram as suas experiências, né? O que que vocês acham sobre esse tema, porque eu quero saber a opinião de vocês, a sincera opinião de vocês, né? O que que vocês pensam, qual que já foi, assim, né, né, o convívio de vocês com os suíços, né? Para nós aí trocarmos umas ideias aí nesse sentido, mas também com os alemães, tá? Então, assim, eu fiz aqui agora comparações, né? Eu não estou desmerecendo os alemães nesse sentido, apenas são, né, os meus pontos de vista nesse sentido, né? Os alemães, eles já sim gostam, né, de expor opinião, não é no sentido de confrontar, mas de conversar, de comunicar, porque eu sempre penso que nós podemos sempre aprender também com opinião contrária à nossa, né? Então, nesse ponto, assim, a gente gosta mais desse aspecto.